E a baixa de ferro, quais são os sintomas que... Alguns são parecidos com a B12, né? Então, você tem cansaço, muito sono. O primeiro trimestre é todo de sono, né? Mesmo que você não tenha carência de ferro. Mas é cansaço, sono. Quando o ferro começa a descer um pouco mais, quando a anemia está mais severa, falta de ar, palpitação, que são sintomas de uma tentativa de levar o oxigênio pro corpo, né? Você tem baixa... O ferro é que leva... Você tem a hemácia, o ferro está lá dentro, ele se liga no oxigênio e ele é que carrega o oxigênio. Se você tem pouco ferro no sangue, a sua hemácia sai sem o ferro. Tá. Ela sai pequenininha, por isso a gente tem uma anemia que a característica dela é microcitose, é uma célula pequena. Porque aquele interior ali que era de ferro, não tem, o ferro não está ali, então a célula fica pequititinha. E sem o ferro, ela não tem função, ela não existe a célula, mas ela não faz o que ela deveria fazer, ela não carrega o oxigênio. Então, são sintomas de falta de oxigênio. No caso, o ferro, ele é um que ele tende a baixar durante a ferritina, né? Ela vai baixando durante o avanço da gestação? Ele tende a piorar com o avanço da gestação? Talvez, vamos lá que eu vou explicar, porque tem uns poréns aí, na hora de avaliar o exame. A ferritina, ela representa o estoque de ferro, mas ela não tá alta só se você tem um estoque de ferro adequado ou grande. Você pode ter um estoque de ferro baixo, só que ela é um negócio que a gente chama de proteína de fase aguda. Então, quando a gente tem uma doença, ou uma infecção, ela sobe por conta da infecção. Tá. Então, você pode ter, basalmente, uma ferritina baixa, com uma deficiência de ferro, né? Então, seu estoque está baixo. Mas aí você gera uma inflamação qualquer no corpo, essa ferritina sobe em resposta à inflamação. E a gestação, ela é um estado inflamatório. A gestante é inflamada. Então, eu tenho que... Normalmente, o que vai acontecendo é que ao longo do curso da gestação, essa inflamação vai aumentando. Então, essa ferritina ela tem que ser olhada com cuidado, porque ela pode ter baixado pouco, porque, na verdade, ela subiu por conta da inflamação, desceu por conta da deficiência de ferro. Então, é difícil. A gente tem que ir acompanhando essa ferritina com cuidado, tá? Esse é um ponto. E o ideal é quando você pede a ferritina, que você peça um marcador de inflamação também, que é o PCR. PCR ultrassensível. E se você pede os dois, você vai vendo se o PCR está subindo e a ferritina está descendo, é sinal de que tem o ferro está descendo bem, né? Tá. Então, tem que tomar um pouco de cuidado nessa avaliação. Quem vai dizer se há uma anemia ou não é o hemograma. Só que eu posso olhar a ferritina para ver se o estoque está descendo e não deixar a mulher entrar no quadro de anemia. Mas aí é o hemograma que me diz se tem anemia. Outro cuidado que eu tenho que ter. A anemia pode ser por deficiência de B12, B6, ácido fólico ou ferro. Tá. Então, a anemia nem sempre está relacionada ao ferro. Nem sempre. E aí eu preciso ter cuidado, porque eu falei que a B12, às vezes, ela é esquecida e ela frequentemente está baixa na gestação. Então, eu posso ter uma anemia, mas que a célula não está pequenininha, a célula está grande. Essa célula grande, ela normalmente é característica da deficiência de B12. Muito mais frequente B12 do que ácido fólico e B6. Até porque o ácido fólico acaba sendo suplementado. Suplementado. Se você está realmente pensando e planejando engravidar, você ainda toma. Ou mesmo que assim que você descobriu a gravidez, a primeira coisa a primeira coisa que o obstetra vai fazer é pedir para fazer a suplementação de ácido fólico. Se eu não me engano, acho que até os suplementos de vitamínicos de primeiro trimestre todos têm, né? Todos têm, Você sim. já faz ali no pacote. E se for o caso de uma gestação gemelar ou uma gestação de múltiplos, essas necessidades, elas se alteram? Elas vão ficar maiores? A necessidade calórica, sim, mas a recomendação, segundo a RDA, é igual para período gestacional. E eles não levam em consideração ser gemelar ou não. Tá. Eles fazem uma recomendação única para gestante. A única diferença é a idade, né? As mais novas gestantes, não lembro agora qual o corte, 20 anos talvez, ou 18, eu não lembro agora com certeza, mas tem uma recomendação um pouco maior para gestante de menor idade, mas entre gemelar e gestação única não precisa de mais ferro ou de mais B12 não por ter mais de um bebê. Não, mas tem uma diferença calórica, né? O custo da gestação para 2 bebês, para 3 é maior. Nem tem um referencial para 3, né? Mas para gemelar é mais que o dobro às vezes. A gente tem a faixa, segundo o IOM, a faixa de ganho normal, adequado, porque para você determinar quanto uma mulher precisa ganhar de peso na gestação, você precisa primeiro olhar quanto ela tinha de peso. Tá, então o peso inicial seria a referência, seria a referência. Base. Mais especificamente o IMC, né? Porque você vai olhar o peso em referência à estatura daquela mulher.
E aí você tem faixas, você tem 4 faixas diferentes, né? Então você pode ser uma mulher com baixo peso, eutrofia, que é aquela que tá com peso adequado, sobrepeso, obesidade. Aí de obesidade pra frente a gente não diferencia mais. É, né? tudo obesidade. Gestação, tudo obesidade. E aí eu posso ter desde 5 quilos, que é o mínimo de faixa de ganho de peso pra mulher obesa, até 18 quilos, que é o máximo para mulher que iniciou com baixo peso. Então, eu tenho de 5 a 18 quilos. Eu tenho uma faixa bem grande de referência de ganho de peso. Para gemelar, a gemelar, que é o que eu tenho de cabeça, a gemelar com peso eutrófico, ela vai ganhar 24. Tá. Então, você pode ter até mais do que isso se você tiver uma gestante gemelar de baixo peso, que agora eu não lembro de cabeça exatamente quanto é. Mas a eutrófica vai até 24. É um ganho de peso muito maior, sabe? É o dobro. E aí o ganho, o custo energético é maior, então essa mulher tem que comer mais também. Normalmente o apetite acompanha. Tirando o último trimestre, né? Porque o espaço é menor também. No Rafael eu lembro que no último trimestre eu não conseguia comer direito, porque eu comia um pouco e parecia que eu tinha saído de uma churrascaria, sabe? Eu não conseguia, a comida... Imagina ser 2. Imagina 2. Não é isso. Aí, às vezes, tem uns sintomas meio chatinhos de terceiro trimestre por conta do espaço reduzido mesmo. Tá pressionando ali o estômago também, e aí o espaço que sobra pra entrar o alimento acaba sendo menor. Aí essa mulher tem que comer mais vezes ao dia, tem que fracionar bem. São várias refeições ao dia, em volume bem pequeno, pra ela conseguir dar conta do que ela precisa comer. Eu lembro que no Rafael eu perdi peso nesse finalzinho, assim. Perdi, tipo, 1,5 kg nesse finalzinho, porque eu não conseguia comer, não dava. Não a comida cabe, batia, não cabia. Isso. Não cabia mesmo. E às vezes ainda tem, quando tem essa diminuição de espaço, às vezes vem acompanhado de desconforto também, azia, refluxo. Sim. E aí piora tudo, né? Não consegue comer mesmo. Se você gostou desse corte, você pode conferir esse conteúdo na íntegra clicando no link aqui ao lado. Não deixe de dar aquela curtida, se inscreva no canal e não deixe de seguir a Wi-Fi nas redes sociais. Os links vão estar na descrição. Lembrando que esse corte é um oferecimento da Interlife. Até a próxima!